Como você tem vivido a sexualidade no seu casamento? Você tem dado atenção a essa questão? Ou você tem dado mais atenção aos seus projetos, às suas finanças, ao seu trabalho, à sua faculdade? Como você tem vivido? Eu sou o pastor Adair Miranda. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Hoje nós iremos debater sobre um assunto que ele é um assunto importante, é um assunto que muitas das vezes ele não é debatido, ele é até mesmo evitado no meio religioso, porque existem alguns tabus, existem talvez alguns medos de falar sobre esse assunto, e muitas das vezes as pessoas ficam constrangidas tanto de falar como de ouvir sobre essa questão. Mas é extremamente importante a gente falar sobre a questão sexual, porque do ponto de vista científico, os médicos eles são unânimes em dizer da importância que o sexo representa na vida de uma pessoa adulta. Eles dizem a respeito dos benefícios, tanto benefícios físicos como benefícios mentais na pessoa. Mas e do ponto de vista religioso? O que o sexo representa na vida das pessoas? Nós sabemos que a relação sexual ela sempre foi muito debatida, de certa forma ela foi até condenada por algumas pessoas em tempos mais remotos. A igreja, ela, de certa forma, ela durante muitos anos, talvez durante séculos, criou-se a ideia de que a relação sexual era algo pecaminoso, ao ponto de dizer que a criança, quando ela nasce, ela precisa ser batizada porque ela traz consigo o que muitas das vezes é chamado pelo nome de pecado original. Ou seja, na concepção da criança, ela vem de um pecado, como se a relação sexual fosse algo que não fosse abençoado por Deus, fosse algo impuro. E dessa forma, a necessidade de estar batizando a criança para que ela pudesse se livrar desse pecado original. Nós vemos que existia dessa forma um grande medo das famílias que o seu filho morresse sem ser batizado, que o seu filho morresse pagão. E essa cultura, essa crença, por assim dizer, ela fez com que esse assunto não fosse debatido entre as famílias, não fosse ensinado pelos pais aos seus filhos, porque era visto como uma coisa que não era abençoada por Deus. Mas se nós formos nas Sagradas Escrituras, nós veremos que lá no início, lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e Deus cria a mulher, ele diz que crescei e multiplicai. Assim como ele fez com os outros animais, ele deu essa condição da reprodução humana se dar através da relação sexual. Então é muito importante que nós entendamos que sexo não é pecado, sexo é coisa abençoada por Deus, porém ele precisa ser praticado por duas pessoas, pelo marido e pela mulher, pessoas casadas, porque a Bíblia também nos diz, lá no livro de Gênesis, que portanto o homem deixará a sua família e unir-se-á à sua esposa, e os dois serão uma só carne.
Então é necessário, sexo é algo bom, mas é necessário que seja feito somente com a pessoa ao qual você é casado com ela. Para a nossa reflexão, para uma melhor reflexão sobre a importância da relação sexual, nós iremos ler um versículo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. Na verdade, eu vou ler dois versículos, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. No versículo 5 está escrito assim: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra que nós acabamos de ler do livro de 1 Coríntios, onde Paulo ele dedica esse capítulo todo a falar a respeito do casamento, ele diz que o homem e a mulher, eles possuem uma necessidade de casar para que não venham pecar. Porque a Bíblia é bem categórica quando nos diz que para que a pessoa cometa o adultério, não é necessário que o ato seja consumado. Somente o desejo em seu coração já é o suficiente para que a pessoa venha a pecar. Então, como fugir deste pecado? A forma de se fugir deste pecado é através do casamento. O casamento ele possui uma importância muito grande porque ele é um projeto de Deus, porque ele foi determinado, ele foi criado pelo próprio Deus lá no início, na criação do homem. E nós sabemos que uma das importâncias, uma das coisas importantes que o casamento traz consigo é a constituição da família. Mas também vem a questão da satisfação enquanto casal. Os carinhos, as trocas de carinho que o casal precisa ter e a relação sexual, que é extremamente importante no casal, porque através dela é que vem a satisfação de um desejo pelo qual o homem e a mulher ele sente esse desejo, assim como a pessoa sente desejo de se alimentar, de tomar água, de respirar. A questão sexual em uma pessoa adulta, ela também representa algo, eu diria que é algo que a pessoa sente muito desejo, ao ponto de dizer que é como mesmo, é o mesmo desejo que a pessoa sente quando a pessoa está com fome, ele vê que ele precisa de se alimentar. Quando a pessoa está com sede, ele sabe que ele precisa de tomar água. Quando a pessoa está com desejo, existe o desejo da atração, existe a necessidade que a pessoa tenha uma relação sexual com seu parceiro. Só que nós temos visto que nos últimos tempos as pessoas estão muito preocupadas em trabalhar. A pessoa trabalha cada vez mais uma quantidade excessiva de horas e o cansaço ele tem feito com que as pessoas não tenham mais praticado como deveria essa atividade que é tão importante para a vida da pessoa, tanto do ponto de vista do corpo, do ponto de vista psíquico, emocional e também do ponto de vista espiritual. Porque se a pessoa não está tendo uma vida sexual ativa com o seu marido, com a sua esposa, ele pode sim ser tentado por Satanás para que ele venha pecar, para que ele venha desejar outra pessoa, e isso não é permitido por Deus. Nós sabemos também que muitos casamentos têm acabado pela falta da relação sexual entre o casal. Porque
Enquanto talvez um tem o desejo, o outro não tem. O outro não quer ter uma vida sexual ativa com o seu marido ou com a sua esposa. E Paulo ele deixa bem claro quando ele fala no versículo de número 4 do capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, ele diz que a mulher, quando ela casa, ela não tem mais poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E ele diz a mesma coisa, que o marido passa a não ter poder sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Ele diz no versículo 5 que não vos priveis um ao outro, ou seja, quando um tiver desejo de estar junto com o outro, de fazer carinho, receber carinho, que os dois possam ter essa compreensão. Por mais que a pessoa esteja cansada, talvez ele ache, eu estou com sono, eu não posso perder 10 minutos, 20 minutos do meu tempo. Mas as pessoas perdem 10, 20 minutos fazendo tanta coisa. Talvez a pessoa está com sono e está passando um programa que ele gosta na televisão. Ele fica, talvez um futebol, a pessoa fica até meia-noite ou até mais. Talvez a pessoa está vendo uma novela, no último capítulo dela a pessoa fica até tarde. Está vendo um filme, a pessoa fica até tarde, não se preocupa. Mas quando ele deita, o seu parceiro, a sua parceira, ela quer ter um pouquinho de carinho, ela quer ter um relacionamento de intimidade com ele naquele momento, e aquela pessoa ela não pode tirar 10 minutos do seu tempo, 20 minutos, porque ela acha que aquilo vai ser ruim, porque ela está com muito sono. Que nós possamos então entender que no momento em que a gente decide casar, a gente já não é mais o dono do nosso próprio corpo. Paulo ele deixa bem claro quando ele diz para nós que a mulher não tem mais o poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E que o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Nós precisamos então dar mais atenção a essa questão tão importante, que é a relação sexual entre o casal. O sexo é muito importante na vida do casal. Dentro do casamento ele tem uma importância muito relevante, ele precisa ser dado mais atenção a ele. Se a pessoa conseguir entender que o marido precisa de ter esse contato, que a mulher precisa de ter esse contato com o marido, e tiver mais atenção nesse quadro, eu garanto a vocês que a quantidade de divórcio que nós temos tido em função da falta da relação sexual, talvez também o adultério, talvez as traições que tem ocasionado em função disso, diminuiria drasticamente, porque o diabo não consegue entrar na vida de um casal que não está passando por nenhum tipo de falta. Se o casal está vivendo em oração, se o casal está vivendo em comunhão, se o casal está tendo uma vida sexual ativa, ele não estará dando espaço para que o inimigo venha entrar dentro da família, para que a pessoa possa ver, talvez o homem passe e vê uma mulher bonita na rua. Se ele está vivendo a questão sexual bem resolvida dentro da sua casa, ele não irá desejar aquela mulher. A mulher também, se ela está tendo um bom relacionamento sexual dentro de casa, ela não vai desejar um outro homem quando ela vê ele na rua, porque ela está bem resolvida dentro da sua casa. Que nós possamos então prestar mais atenção à pessoa que nós escolhemos viver juntamente com ela, que nós possamos dar mais carinho à pessoa que está conosco, e que a gente possa entender que além de sexo não ser pecado, é uma coisa benéfica para o casal, e é sim uma coisa que ajuda a manter um casamento com mais intimidade, com mais felicidade e com mais prazer entre os dois. Que Deus possa então nos abençoar, que Deus possa nos fazer entender que tudo dentro da vida do casal é importante. Nada pode ser
negligenciado dentro da vida a dois, dentro do casal, porque é através de pequenos detalhes que começam grandes problemas. Fiquem todos com Deus e que Deus possa abençoar a cada um.